A última hora da igreja na terra. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 18. O apóstolo João diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora. Nós vamos aprender neste texto que o apóstolo João nos traz, por meio deste texto sagrado, sobre a última hora da igreja na terra. Essa declaração aqui que o apóstolo João faz é uma das expressões de caráter escatológico mais urgentes acerca do final dos tempos. Os profetas da antiga aliança, no Antigo Testamento, sempre usavam expressões escatológicas como últimos dias. Por exemplo, Isaías, no capítulo 2, verso 2, ele usa essa expressão, últimos dias. Miqueias, capítulo 4, verso 1. Atos também, capítulo 2, verso 17, etc. Há outras passagens que vai se referir ao grande dia, os últimos dias. Paulo também nos fala acerca dos últimos tempos. Ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Últimos dias. Também podemos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 1, ele diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Você vê a expressão últimos dias. Porém, o apóstolo João, aqui em 1 João 2,18, ele aprofunda nesse termo escatológico. Em vez de usar o termo últimos dias, ele usa o termo para a última hora. Ou seja, nos mostrando uma grande necessidade de urgência da igreja se preparar para encontrar com Cristo, o noivo amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma urgência grande de você se preparar. Aí vem o noivo. Mateus capítulo 25, aparece alguém dizendo: aí vem o noivo. É tempo de preparação, é tempo de você se preparar, porque estamos nas últimas horas. Quando o apóstolo João está falando das últimas horas, ele se refere à proximidade da vinda do Senhor. Quando os profetas, os apóstolos, os escritores das Sagradas Escrituras se referiam à vinda do Senhor, sempre eles utilizavam uma expressão de caráter iminente acerca do retorno de Cristo. E por volta lá do século 9 antes de Cristo, o profeta Joel já dizia assim: aquele dia, usando a expressão, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Joel capítulo 1, verso 15. Nós também podemos encontrar no livro do profeta Obadias, que ele também escreveu dizendo, em Obadias no verso 15, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Em Sofonias, capítulo 1, verso 14, o profeta Sofonias também usa essa expressão de urgência, dizendo: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11, o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Está chegando a última hora. Se prepare. Estamos nos últimos dias, estamos nas últimas horas. Se prepare.
Consagre a sua vida, se santifique. Previsões da última hora. O apóstolo João, ele preveniu o surgimento de muitos anticristos, falsos cristos, falsos mestres. Nesta última hora da igreja na terra, em Mateus capítulo 24, versos 23 e 24, o próprio Jesus ainda nos advertiu dizendo: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Também podemos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, Paulo previu a pregação de outro. Ele previu a pregação de outro evangelho. Como assim? Ele diz assim: outro Jesus que nos não temos pregado, ou seja, outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste. Infelizmente, a apostasia espiritual já é uma grande realidade nesta última hora da igreja. Eu vou ler aqui para você, 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 11, verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. E tem surgido muito isso nos últimos dias. E a palavra é verdadeira, a palavra é genuína, ela é pura. Em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, verso 1 a 8. Você pode estar meditando nesses textos que eu estou citando aqui. O próprio Paulo, ele reconheceu que o apelo urgente do retorno do Senhor anunciado pelos profetas e apóstolos havia causado interpretações errôneas entre os crentes de Tessalônica. Por isso que ele escreve para Tessalonicenses. Ele esclareceu que o dia do Senhor deve ser precedido pela apostasia, que são sinais, seguido pela manifestação do anticristo, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aqui ele vai falar bastante no livro de Tessalonicenses. Em 1 Timóteo capítulo 1, o próprio Espírito previu expressamente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos postarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Meu Deus, isso aqui é tremendo. É um alerta para você cada dia mais se preparar. A aparente demora para muitos, né? A aparente demora da vinda do Senhor causará impaciência nos últimos dias, levando muitas pessoas a pensarem que Jesus não voltará mais. Porém, o apóstolo Pedro afirma: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Glórias a Deus. Ainda que alguns pensem que a promessa tardia, ele é fiel, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. O fato de estarmos nas últimas horas, na última hora na terra, não impede que façamos projetos para o futuro. Mas também não devemos perder o foco, perder a direção, perder o rumo da bem-aventurança. Não podemos perder o foco do Senhor Jesus. Nós devemos estar fixados os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar fixados os nossos olhos na eternidade, nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não devemos perder o foco da bem-aventurada esperança cristã,
que é a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Só por intermédio do nome dele podemos alcançar a salvação. Não podemos cometer nenhum erro dos Tessalonicenses que cruzaram os braços para esperar Jesus naqueles dias. Nenhum erro dos que pensam que Jesus vai demorar e passar a viver a forma dissoluta, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque Jesus não está vindo, Jesus não veio. Há tanto tempo se prega, se fala a respeito disso e Jesus não veio. E aí vai viver de forma dissoluta de maneira nenhuma. Que o Senhor nos guarde. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É o que diz o Evangelho de Lucas 21:36. Nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora. Então se prepare, se santifique, busque ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Hebreus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai, vigiai, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora do Filho do Homem que há de vir. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, fortaleça, te dê estrutura e cada dia te prepare, cada dia te leve a ter mais comunhão, que cada dia você se santifique mais, purifique mais, se aproxime mais de Cristo. Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te livre, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com alguém, para que ela possa também erguer e ter essa esperança. Aleluia, porque isso é glorioso e será glorioso esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.